vontade para perguntar o que viesse no coração de vocês. Hoje eu preciso imprimir o ritmo mais adequado à aula. Primeiro eu preciso saber se tu lembra qual é a definição técnica de força, sem enrolar. Tem a ver com aceleração. Ou ela gera aceleração, ou ela deforma. Na verdade, verdadeira, mesmo que microscopicamente, as duas coisas estão sempre envolvidas. Força é uma entidade que causa mudança de velocidade e deformação dos objetos. Ou seja, dos corpos, nas coisas à nossa volta. Gera aceleração e deformação. Lembrando que a aceleração mede a mudança da velocidade. Cuidado em fazer curva é acelerar. É acelerar, centripetamente, né? Mas é acelerar. Nós ainda vimos que as forças podem ser de campo, quer dizer que atua à distância, de maneira mágica, sem encostar, e tem as forças de contato. Aqui no ensino médio, as de campo que nós estudaremos serão a força gravitacional, magnética, tem a ver com os ímãs, só no terceirão eu te ensinarei magnetismo. E a elétrica também só no terceirão. Esse ano só a gravitacional. Na verdade, cara, a Terra, ela também muda o valor da velocidade dela. Lá no final do ano eu vou te mostrar, né, que a Terra, ela passa perto do Sol, que é o periélio, e afastado do Sol, que é o afélio. Aqui no periélio, a velocidade da Terra é aproximadamente 27 km por segundo. Aqui a velocidade da Terra já é... Perdão, aqui é 31 km por segundo. E aqui é 27 km por segundo aproximadamente. Pois então, em km por hora seria 100 e poucos mil km por hora. E aqui seria 91 mil km por hora. Então tu vê, cara, a Terra ela muda de velocidade. E não é pouco perto da nossa realidade humanoide, né? Ela vai de 90 para, sei lá, aumenta em 10 mil km por hora a velocidade dela. Por que eu não percebo isso? Tem que se segurar porque a Terra está acelerando. Por que eu não percebo ela acelerando? Porque demora meio ano para isso acontecer. Uma gotinha a cada segundo, um pouquinho a cada dia ela muda de velocidade. A cada segundinho ela muda um pouquinho de velocidade. É tão sutil isso que eu não percebo. Loucura, né? Mas a Terra, além de fazer curva, ela muda o valor da velocidade. Então ela tem as duas acelerações, a centrípeta e a tangencial. Então ela tem uma aceleração resultante. Só que é tão sutil que a gente não percebe. Boa pergunta. Vai chegar uma hora que a gente vai sentir essa velocidade? Não. Na hora que o sistema se desestabilizar a ponto de ficar mais crítico, o Sol já estaria inchado demais e a Terra já seria inabitável. Essa aceleração que a Terra sofre é causada pelo Sol. É o mesmo fenômeno que isso. Gravidade. Eu prefiro que tu entenda massa, átomo. Todo maldito átomo atrai os outros átomos próximos deles. E tem uma lei matemática que permite calcular o valor dessa atração, que é a lei de atração das massas de Newton, que eu vou te mostrar mais pra frente. Só vou escrever hoje para ninguém infartar de curiosidade. A formulazinha matemática que se usa para calcular a atração entre dois corpos é assim, bem simples. Ó. Basta conhecer a massa dos corpos, a distância entre os corpos e, claro, ter a constante gravitacional universal em mãos. Não é a aceleração da gravidade esse G, tá? É um número bem pequeno, olha ali. Tá vendo? 10 na menos 11. Essa vírgula dá 11 pulos para a esquerda. É por isso que eu não me sinto atraído por vocês. Dá até para calcular essa força de atração, só que ela é tão diminuta, tão pequena, que o leigo, quando escuta que as pessoas se atraem, ele se atrai, super atração. Ele não acredita, né? Eu demorei muitos anos a acreditar nisso. Afinal, eu sempre te confessei, né? Eu duvidei de todos os meus professores até hoje. Até hoje, lá na faculdade, dando aula, eu sempre fico desconfiado. Será que ele está falando certo? Aí eu vou para casa estudar para verificar se ele está certo ou não. E geralmente eles estão certos. Ali tu falasse que era um ano para dar uma volta completa? Meio ano, falei. Daqui pra cá é meio ano. Claro, um ano toda a volta toda, meio ano daqui pra lá. Galerinha, forças de contato. O atrito é um grande nome. O atrito. Mas, quando eu me apoio nos objetos, eu encostei, força de contato. Quando eu caminho, força de contato, estou encostando nos objetos. Né? Força normal.
ela depois, é uma força de contato. Sim, a força de normal é o que a gente chama de apoio. É a força que o chão faz em mim, meus pés é para cima, faz 90 graus. Ela recebe esse nome de normal por fazer 90 graus. Normal, né, na física, significa perpendicular. No momento que o Sr. Otávio é normal, ó, eu estou perpendicular ao chão. Né? Agora tu pode falar, o Sr. Otávio é normal. Beleza? Nessa hora eu fico normal, tá vendo? Agora sim já não estou normal, eu estou oblíquo. Sacou? Agora eu voltei a ser normal. Beleza? Então, na física, normal é 90 graus. Eu poderia passar a aula toda escrevendo algumas outras forças. Tração é quando uma corda está amarrada no objeto e a gente puxa a corda, tem que encostar, né? A corda, a distância, se não estiver amarrada no objeto, não vai produzir atração. Mas o que eu quero hoje é muito mais de falar do que é força e dos tipos de força que tem. Eu quero começar a falar sobre as leis de Newton. Amigo, só para tu sentir quem é o Newton, claro, né, é o sujeito que pela primeira vez na história do homem descobriu que massa atrai massa, e não só descobriu que massa atrai massa, como revelou a fórmula matemática para calcular a lei de atração das massas. Se existe um Deus e ele criou a gravidade, para quem gosta do criacionismo, sem dúvida ele pensou nessa fórmula. E então Newton é como se tivesse entrado na mente de Deus e tivesse descoberto como é que Deus engendrou o universo. Só que ele fez isso em 1600 e cacetada. É bizarro. Mas antes de chegar nessa conclusão, ele começou a trabalhar em leis mais simples, anteriores à lei de atração das massas. Essas são as leis de Newton que eu quero te apresentar. Hoje, na verdade, eu pretendo te falar da primeira e da terceira, pelo menos. Aí, se sobrar um tempinho, eu introduzo a segunda, que é a mais ninja. Não vai ser na ordem, então. A primeira lei de Newton é chamada, tem um apelido de lei da inércia. Lei da inércia. Para quem não sabe, inércia é a tendência que os objetos têm de ficarem do jeito que estão. Um objeto que está parado tende a continuar. Só olhar para a tua vida e perceber. Ó, parado, ó, vai continuar parado, vai continuar parado. Essa parte de que o objeto está parado tende a continuar parado, ela é óbvia. Ó, está parado e vai continuar parado. Claro que tem a ver com referencial. Agora, o difícil para o aluno é ele entender que um corpo que está andando em MRU, em movimento retilíneo uniforme, ou seja, em linha reta com velocidade constante, ele tende a continuar andando em linha reta com velocidade constante para toda a eternidade, se não houver força atuando nele. Então, por exemplo, se não houvesse força atuando na cadeira depois que eu soltasse ela, ela tenderia a continuar para toda a eternidade. Isso eu demorei anos a admitir. Porque eu olhava, porra, tá parando ali. Por que não continuou? Se o Newton tá certo. E agora eu é que te pergunto, por que mesmo que a cadeira parou? O atrito. Foi o atrito que fez a cadeira parar. Se não houvesse atrito, pasmem, a cadeira continuaria para toda a eternidade, em linha reta e com velocidade constante. No espaço é assim. Se eu tivesse, então, no meio do espaço sideral, longe de tudo, primeiro, lá não cai, as coisas caem na Terra porque a Terra atrai as coisas. Então eu estou flutuando no meio do espaço. Peguei um pedacinho de giz e abandonei. Não cai. Ele vai em linha reta e com velocidade para toda a eternidade. O filho da mãe do Newton sacou essa, mas ninguém antes dele sacou. Todo mundo achava que a tendência dos objetos era parar. Só que Newton olhou para cima e via a Lua orbitando a Terra. E ele se perguntava, por que a Lua não para? E ele começou a perceber que se ele botava óleo no chão da casa dele e empurrava o objeto com a mesma força, o objeto deslizava muito mais. E se ele botasse um óleo mais lubrificante ainda, deslizava mais ainda. E ele, criativo que era, pensou, caramba, se esse óleo fosse perfeito, o objeto deslizaria para sempre. E é por isso que a Lua orbita a Terra e não para. Por causa daí... É por isso que a Terra orbita o Sol e jamais parará. Por causa daí, o corpo que está andando tende a continuar para sempre, em linha reta e com velocidade constante, desde que não existam forças.
Então olha o resumão da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Se o quê? FM. O que é FR? Adivinha? Força resultante. Se a força resultante é igual a zero, duas opções. Repouso, e vai continuar em repouso, ou MRU. O que é MRU? Movimento retilíneo uniforme. O que significa uniforme? Velocidade constante. E cuidado, hein? Está em repouso? Então qual é a força resultante? Está em repouso? A resultante tem que ser zero. Olha que difícil acreditar no que eu vou te falar. Já vou liberar uma pergunta. Que movimento é esse? Isso, é o M? Qual era a força resultante na cadeira enquanto ele estava em MRU? Zero. Vai dizer que não é difícil acreditar nisso, cara. Vai dizer que não é difícil acreditar nisso. Por que vocês não acreditam? Me fala que a resultante é zero nessa hora. A maioria dos seres humanos acha que se tem movimento, tem que ter força. Isso é um erro. O movimento pode existir sem força? Claro. Como, professor? Como é que um objeto vai andar sem ninguém empurrar? Sim, mas precisa da força para iniciar o movimento, né? E daí? Inverso ou inverso? E o que isso tem a ver com o que eu estava falando? Nada? É que você disse que o movimento podia ter sem a força. Sim. Só que se não tivesse a força, ele não conseguiria se mexer. Olha só, então o raciocínio falhou agora. Vou repetir. Um objeto pode ficar se deslocando sem existir força atuando nele? Sim. E a prova está aqui. Era isso que eu queria escutar. Professor, mas o senhor está empurrando. Mas só eu estou empurrando? Quem que está empurrando também? O atrito. Para onde o atrito está empurrando? No sentido oposto do que eu empurro. E quem é que está ganhando? Tu tem a sensação de que eu estou ganhando, mas estás iludido como a maioria dos seres humanos. Eu e o atrito estamos empatando. Se eu ganhasse do atrito, o movimento seria assim, ó. Cada vez mais rápido. Se o atrito ganhasse de mim, o movimento seria assim, ó. Cada vez. Se a velocidade é porque a força resultante é Zero. E isso eu te confessei, eu era um aluno muito acima da média. Só que na tua idade eu só tirava 10 ou 9, alguma coisa. E eu demorei anos para admitir a primeira lei de Newton no meu coração. É por isso que é normal você estar em dúvida. Repito, peguei um pedaço de apagador no espaço sideral e abandonei. Só existiu força no momento em que eu abandonei ele. Depois que ele desencostou da minha mão, não existe mais força. E mesmo assim ele vai continuar em movimento retilíneo para toda a eternidade. Mostrando que o movimento ele se mantém sem a força. E é isso que diz a primeira lei de Newton. Então ele é mantido, não gerado. Foi isso que eu disse. Pode existir movimento sem força. Não falei nenhuma ilegalidade. Certo? Se o carro estivesse andando a 50 km/h, do nada ele sair do chão, daí ele não tivesse mais atrito. Só que a pessoa não apertasse no acelerador para ir mais rápido. E a velocidade é aumentada, ele fica não tem nada para parar. Não, aí a velocidade ia se manter constante. Mas não ia ter atrito, eu estou dizendo. E tu continua usando o motor para empurrar. Sim, aí tu vai começar a aumentar a velocidade. Sim. Mais que eu não apertasse mais no acelerador. Sim. Isso tem a ver com aquele negócio do carro, tipo, que tá andando, e daí o carro na hora da curva, sabe? Tem a ver, mas futuramente é que nós vamos perceber isso. Agora, olha só. O senhor está querendo me dizer que se eu estou numa estrada perfeitamente horizontal, sem atrito, depois que o carro pega 100 por hora, eu posso desligar o carro e ele ia se manter para sempre a 100 por hora? Exato. Está querendo me dizer que eu só gasto gasolina por causa do atrito? Isso. Então atrito é uma merda? Não. Sem atrito tu nem sai do lugar. Sem atrito tu não para em pé. É um sabão perfeito. Sem atrito tu não segura uma escova de dente. Sem atrito eu não poderia segurar isso aqui. Porque sem atrito desliza. Então o atrito é fundamental para tudo. Só que
tem um preço que a gente tem que pagar para isso, né? Por exemplo, a gasolina do carro. Se não houvesse atrito, e não adianta sair do chão, tá? Porque tem atrito com o ar. Senão um avião depois chegou lá, desliga e continua em linha reta constante. O avião continua usando um puta do combustível porque o atrito com o ar é absurdo. Absurdo a ponto de esquentar a fuselagem do avião. Mesmo o ar estando a menos de 70 graus Celsius. Não entendi, professor. Sim, sim. Tu vai fazer uma viagem para outro continente, tu vai voar 60 mil pés. Não, menos, né? 20 mil pés. Lá em cima é menos 60 graus lá fora. Mas tu bota tua mão na janela, a janela está quente. É que o avião a 900 por hora bate no ar a menos 70 graus e o ar é tão espremido quanto a fuselagem que a fuselagem esquenta. Por isso que é um forno dessas viagens para fora do país. Porque o ar-condicionado do avião ligado direto não dá conta de resfriar o interior do avião. Tamanho o atrito com o ar congelante lá de fora. Que loucura, né, cara? O ar gera um puta de um atrito. E tu percebe mexendo o teu braço. Ó, o atrito. Tô sentindo ó, o ar fluindo pelo meu braço, atritando contra ele. Certo? Galera, Ferrari, 300 por hora na BR. Linha reta e velocidade constante. Qual é a força resultante nela? Zero. É difícil acreditar que é zero, né? Pô, professor, uma Ferrari, ela tem 600 cavalos, professor. E daí, se a velocidade dela é constante, é porque a força que o motor faz para frente é igual à força que o atrito faz para trás. Por isso que a velocidade é... Quero acelerar mais que 300, mas tem que apertar mais o acelerador, fazer o motor vencer o atrito, e aí a velocidade aumenta. Quero diminuir a velocidade, basta reduzir o aperto do acelerador, a força do motor fica menor que a do atrito, o atrito vence e a velocidade começa a diminuir. Mas quando a velocidade começa a ficar constante, é porque a resultante é zero. Eu sei que é difícil, é anti-intuitivo, e por isso que o Newton é um gênio e nós somos normais. Porque mesmo em 2014 nós não conseguimos perceber o que o filho da mãe percebeu em 1600 e pouco. Por isso que ele é gênio, por isso que nós somos normais. Pode considerar o atrito como freio? Muitas vezes, se o motorista é prudente, ele mal usa o freio, porque freio causa muito acidente. Um dos maiores motivos de acidente de trânsito é o freio mal utilizado. O cara, em vez de esperar a coisa acontecer, tirar o pé do acelerador previamente, deixar o carro por atrito e ir freando, ele já vai, meu Deus, já mete o pé no freio. O cara que está atrás na cidade grande, meu Deus, o cara freia de novo. Aí o terceiro babaca que vem atrás, bruf, bateu. Então freio mal utilizado é um problema. Além de gastar combustível. O que, professor? Freando gasta combustível? Claro, né? Se tu tivesse antevido que ia parar e tirar do pé do acelerador antes, tu nem precisaria frear. Gastaria menos combustível e menos pastilha de freio. E tem gente que já viu como é que tem gente que dirige? Freia, acelera, gasta o carro, gasta combustível e gera acidente. Então realmente, garoto, o motorista ninja, ele sempre está olhando 4, 5, 6 carros para frente e percebendo, o animal fez cagada, tira o pé do acelerador. Ele já vai, sacou? Só para tu sentir, lembrei disso agora, eu não consigo resistir. Desde há 2, 3 anos atrás, tem caminhões no Brasil sendo vendidos, caminhões com radar. O radar detecta até 12 veículos à frente do caminhão. E se um deles começar a parar, o caminhão começa a parar sem o motorista fazer nada. É uma boa expressão. É isso mesmo, cara. Um radar detectando 12 veículos à tua frente. Um deles bateu, sem o motorista fazer nada. O motorista dormiu naquela hora. O caminhão vai perceber que vai dar merda e começa a parar o caminhão. Na série Foda. tem uma série, ele vai no botão e ele vai freando automático, sabe? Sim, engarrafamento, né? Tem até em carro já isso, né? Porque caminhão é muito mais tecnológico que carro, por incrível que pareça. Então carros mais modernos, né? Tu liga lá o botãozinho pro engarrafamento e ele vai acompanhando, mantendo a distância do carro da frente sem tu fazer nada. Só tem que girar o volantezinho para um lado e pro outro. Loucura, né? E é por isso que futuramente, talvez quando vocês estiverem velhinhos, vai ser proibido o ser humano dirigir. Porque ser humano é um bicho ruim para dirigir. Computador é foda para dirigir. Por isso que futuramente tu vai embarcar no teu carro e se tu quiser dirigir, tu vai ter que pagar um preço ou ter sanções legais mais fortes. Cometeu um acidente, quem é que estava pilotando? Era eu. Ixi, se fosse teu carro, tudo bem, mas como é tu, se arrombou. É bacana. Porque tu sabe que o ser humano não pode dirigir na cidade, porra. Só em lugares fechados. Vai ser assim futuramente. Isso é lógico. Interessante, né, cara? Os seres humanos serão proibidos de dirigir um dia, porque eles erram muito. Se eu tiver, então, ele constante, ele gasta menos de gasolina,
Sempre que tu mantém a velocidade do teu carro com constante, tu gasta menos gasolina, porque tu só vai ter que igualar a força do atrito. Se tu quiser aumentar de velocidade, tu vai ter que usar o motor. Se tu quiser reduzir de velocidade, vai ter que usar o freio. E toda hora que tu usa o freio, depois tu vai ter que usar o motor para recuperar a velocidade. Por isso que o motorista que quer economizar combustível, ele tenta se manter numa velocidade constante o tempo inteiro. E como faz diferença? Faz uma diferença assustadora. Assustadora. Por que quando tanto o carro e a bicicleta vão de lado no guidão ou volante, o carro vai virando assim do lado? Inércia. Não vai virando para o outro lado, né? Eu digo o seguinte, ó, se tu solta o volante de uma motocicleta, ela continua em linha reta. Se tu pega tá a 100 por hora numa motocicleta, certo? Se tu pega o volante e faz assim, ó, ela vai dar uma saculejada e vai continuar em linha reta. É incrível, cara. Por isso que muita gente em motociclismo, né, cai da moto, a moto continua. Isso é por inércia. Porque o corpo que está andando em linha reta tende a continuar andando. A roda, enquanto está girando, ela quer continuar girando naquela posição. Por isso que é difícil pegar uma roda girando e fazer ela ir para o lado. Você já percebeu? Cara, isso aqui, ó, quando eu vou pegar o meu HD externo, esse HD externo, ele tem uma rodinha girando ali dentro. Alta velocidade. Quando eu estou com ele na mesa e vou tirar ele para o lado, eu sinto que eu tenho que fazer força para girar ele para o lado e fazer isso. Porque aquela rodinha que está girando ali dentro tende a continuar girando naquela posição. Quando eu quero fazer ela girar assim, ó, ela vai exigir uma força para eu fazer isso. Aí se depois eu quiser devolver para o lugar, eu vou ter que fazer uma força de novo. Assim a roda da bicicleta, girando dessa maneira, solta o guidão, ela continua girando assim. E para tu poder virar para o lado, tem que jogar o teu corpo para o lado, né? Aí tu consegue fazer a curva sem a mão no guidão, né? Tanto que um monte de gente na beira-mar ali, o cara fica pedalando só, parece que nem precisa do guidão a bicicleta, né? Ele só vai com o corpo dele girando para um lado e para o outro. A inércia rotacional é o mesmo fenômeno que faz o helicóptero ser o meio de transporte mais seguro que existe depois do elevador. O helicóptero. Senhor, a pé não é bom? Não, a pé mata muito mais. Escada rolante, assassina. Elevador é a forma mais segura do mundo de se locomover, muito mais que a pé, de skate, de bicicleta ou escada rolante. E depois do elevador é o helicóptero. Avião mata muito. Ah, mas já viu o pai? Pai cabeça de Barbie com um carrinho de bebê. Ele pega o bebezinho dele inocente, e o pai é muito ignorante. Aí ele vai na escada rolante com aquilo ali. Aí basta ele dar uma bobeadinha, escadinha, a rodinha de borracha engata no vidro. Aí ela vira de lado, engata do outro lado do vidro, as pessoas começam a se apinhar em cima da escada rolante e ninguém começa a cair. E às vezes o bebezinho. Pai assassino burro. Exatamente. Agora olha só. Então já te provei que escada e outra, escada de colégio, por exemplo, a nossa escada ali, morrem muito mais pessoas de escada, descendo escada normal, do que andando a pé na rua. Agora, por que o helicóptero é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, estatisticamente falando? Ou seja, a cada 1000 pessoas, quantas morrem? A cada 10 mil pessoas, 100 mil pessoas. Porque mesmo com o motor do helicóptero desligado, o helicóptero pousa. Lembram disso? Eu cheguei a comentar isso com vocês? Sim. A pá do helicóptero é que a galera esquece, não tem problema. A pá do helicóptero está girando em alta velocidade. Certo? Depois que apita lá, pé, desligou o motor, o piloto do helicóptero que já treinou esse tipo de situação, pega o ângulo de ataque da pá, deixa ele horizontal, para a hélice poder girar em falso. O helicóptero começa a cair lentamente, porque afinal a parte plana da pá ainda está virada para baixo, então bate no ar e dá uma resistência. Quando ele está para bater a poucos metros do chão, ele devolve o ângulo de ataque da pá e usa a inércia rotacional da hélice para poder aterrissar suavemente. Isso chama-se a manobra de autorrotação, que todo piloto de helicóptero, para poder tirar o brevet dele, para poder tirar a carteira de helicóptero dele, ele tem que fazer essa autorrotação com o instrutor do lado. O instrutor vai lá, desliga o motor do helicóptero e fala, agora pousa. E o cara tem que saber, imagina, cara, estás com a vida do instrutor, estás com a tua vida na tua mão, baseado na tua habilidade de descer o helicóptero. Helicóptero de verdade, cara. Não, helicóptero de verdade. É videogame? Não, é de verdade. Porque videogame, claro, modernamente, futuramente não vai ser com helicóptero de verdade. Futuramente os simuladores estarão tão ninja que tu vai botar no simulador. E se o cara fez o simulador, ele vai fazendo de verdade.
certo? Mas enquanto não existem simuladores altamente fiéis, que eles são às vezes tão caros quanto o próprio helicóptero, a galera faz com o helicóptero. Pois então, por isso que depois se tu perceber que o cara está muito seguro, tu vai ter que testar na prática com ele, né? Botando a vida dele em risco para ver como é que ele se sai sob pressão, né? Legal. Desculpa, eu ia fazer uma colocaçãozinha antes, não? É que eu não sei, de repente, aqui não ia fazer uma colocaçãozinha antes. Galerinha, então olha só. O difícil, eu diria que é essa parte aqui, tu vê algo e afirmar, resultante, putz, o coração fica na mão, né, cara? Pô, mas como é que pode? O motor tá empurrando o cara pra frente. Professor, tu tá empurrando, animal, como é que a resultante é zero? Como é que a resultante é zero mesmo? O atrito tá igualando. É isso, é isso. E aqui, ó, terceira lei de Newton, o apelido dela, lei da ação e reação. Ô professor, Pois não. e se tu estivesse tacando essa cadeira no espaço, não ia ter atrito? Só que ia ser um movimento retilíneo uniforme. Só que daí não ia estar aplicando força. Ah, é verdade. Faz sentido. É não, assim, ó. Se eu arremessei a cadeira no espaço sideral, na hora que eu estou empurrando ela, ela tem aceleração. Depois que eu larguei ela, não tem mais força, não tem mais aceleração. MRU a partir dali. Certo? Mas se eu continuo fazendo força e não tem atrito, eu continuo aumentando a velocidade. E aí eu pergunto, aumenta a velocidade indefinidamente? Será que não existe um limite superior para a velocidade da natureza? Menor que a velocidade da luz. A velocidade da luz é o limite, né? Deus criou um maior limite para a velocidade. Ele deve ter colocado nas tábuas da criação. Jamais um corpo superará a velocidade da luz, que assim foi feito. Criou o universo. Loucura, né? Para a galera que gosta da ideia de Deus criando o universo, sem dúvida ele colocou essa cláusula na criação do universo. Um corpo jamais superará a velocidade da luz. Mas isso é só no terceirão. Ô galerinha! Empurrei a cadeira com 10 newtons. Empurrei a cadeira com 100 newtons. Tu concorda que quanto mais força eu faço no objeto, eu tenho que sentir essa força na minha mão? Tu concorda que se eu esmurro a parede, quanto mais força eu esmurrar a parede, mais a minha mão vai doer? Isso significa que quando eu dou um murro na parede, não tem força atuando só na parede, tem força atuando na minha mão. E adivinha, quando eu esmurro a parede com 200 newtons, professor, como tu é forte, não viaja, cara, é 20 quilos. Quando eu faço isso, se na parede atuou 20 newtons de força, 200 newtons de força, quanto que atuou na minha mão? 200 newtons. Se fosse 20 quilos, 20 quilos de força. É isso aí. Se eu estou fazendo cabo de guerra com alguém, eu puxo a corda com 1000 newtons, só que a corda não se moveu. Quanto será que o cara tem que fazer lá do outro lado? 1000. E a força que eu faço na corda atua na corda. A força que a corda faz em mim atua na minha mão. Mas elas têm sempre o mesmo valor. Cara, outra coisa que eu demorei a admitir. Meu Deus, não pode, cara. Não pode. Pensa bem, eu ficava pensando comigo, né? Quando eu empurro a cadeira com 10 newtons, ela me empurra com menos porque ela anda e eu fico parado. Eu ficava pensando nisso. Eu não admitia que para poder fazer 10 newtons na cadeira, eu tenho que sentir os 10 newtons na minha mão, né, cara? Onde é que veio os 10 newtons se não foi na minha mão? Ou seja, sempre que dois objetos se encostam, a força que um faz no outro é idêntica em valor. Mas força é uma grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido. O módulo nós já vimos. Ação e reação, a primeira força e a segunda força, elas têm o mesmo módulo. E a direção? Que direção é essa dessa força que eu estou fazendo agora? Direção horizontal. A reação vai ter que direção? Horizontal também. Se eu empurro a cadeira na diagonal para cima, nessa linha, ela vai me empurrar nesta mesma linha. Se eu empurro o batente do quadro para baixo, vertical, a reação vai ser o quê? Vertical, só que para cima. Isso, então, ação e reação têm o mesmo módulo, a mesma direção. E sentidos? Sentidos opostos. Se eu empurro a cadeira para lá, eu sinto ela me empurrando para cá. Se eu puxo uma corda para baixo, eu sinto a corda me puxando para cima. Ação para toda... Agora vamos
vamos enunciar a terceira lei de Newton como Newton escreveu lá no livro dele. Para toda força existe uma outra força com o mesma e sentidos. Aí, cara, olha a pegadinha que o vestibular faz. Vê se não é para dar um nó no cérebro do cara. Já que a terceira lei de Newton diz que para toda ação tem uma reação, de mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos, ação e reação se anulam. Não. Por que não? Porque quando tu empurrou a cadeira ela se mexeu? A prova de que ação e reação não se anulam é um movimento. Se ação e reação se anulasse, não ia mexer? Mas por que, cara, que forças iguais, mesma direção, sentidos opostos, por que elas não se anulam? Porque assim, ó, se eu pegar um objeto como esse, pedir para o amigo puxa com 10 newtons, eu pego no mesmo objeto, puxo com 10 newtons para o outro lado, vai empatar. Vai dar zero a resultante, vai ficar parado o objeto. Por que ação e reação não se anulam? Por causa do atrito? Não? Por causa da Gravidade. Quando eu empurro a cadeira, a força que eu faço atua nela. E a reação atua onde? Ah, é isso! Tu imagina o seguinte, ó, amigo, tu empurra com 10 newtons isso aqui pra lá. Eu vou empurrar esse outro objeto com 10 newtons pra lá. Vai ter como anular? Só vai anular se as forças atuam no mesmo objeto. Se as forças atuam em objetos diferentes, como é que vai anular? O cara empurra aquela cadeira lá com 10 newtons, eu empurro essa cadeira com 10 newtons. Como é que vai anular? Para anular, teria que atuar no mesmo? E ação e reação sempre atuam em objetos? Sempre. Quando eu vou caminhar, a força de ação atua no azulejo. E a reação? No fundo do meu tênis, no pé. Por isso que o movimento é possível. Tem até uma piadinha idiota que diz o seguinte, diz que o burro estava pensando sobre a terceira lei de Newton. Aí estava com a carroça ali atrás, o burro estava ali. Aí ele começou a pensar, pô, a terceira lei de Newton, ação e reação, mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos se anulam. E diz que o burro não conseguia mais sair do lugar. Diz que ele ficou travado ali. Então toma cuidado, hein? Às vezes pensar demais na coisa pode te enganar. Ação e reação têm o mesma sentidos, mas jamais, pois atuam em objetos diferentes, distintos. Essa é a terceira lei de Newton. Cara, se tu não fizer um exercíciozinho sobre essas leis, elas vão evaporar da tua mente. E elas são anti-intuitivas. Última pergunta para finalizar. O número de forças no universo todo é um número par ou ímpar? Ação e reação. A primeira vez que eu vi essa pergunta, como é que eu vou saber? Que bicho babaca, o universo todo. Eu achei que era impossível a raciocinação disso. E não percebi que para toda ação, par. E não existe força isolada no universo. Toda força acaba gerando uma outra. Última dica da terceira de Newton. Se a ação é magnética, um ímã, a reação também é. Se a ação é gravitacional, a reação é. Se a ação é atrito, a reação é. Elas têm o mesmo tipo, a mesma natureza. Ou seja, um atrito não pode gerar como reação uma força gravitacional. Não existe isso. Certo? Fala, meu querido. Essa é uma pergunta delicada. Olha, a maior força que existe, eu não sei, mas a maior força que já existiu foi aquela liberada pela explosão de matéria que espalhou as galáxias pelo universo. O Big Bang provavelmente deve ter sido a catástrofe, né? A gloriosa catástrofe mais incrível que existiu. Então, naquele momento, as forças agindo nas partículas na hora daquela mega expansão, que é chamada de inflação, né? Talvez aquela seja a maior força que tenha existido. Boa pergunta. Se eu pegar um balão e pegar na minha cabeça, gerar atrito, Sim. você levanta o carro, não vai ter magnético? Olha que legal. Enquanto tu... Parabéns, hein, garoto? E é assim que se estuda, galera. Tentando violar uma lei. Para ver se uma lei é verdadeira, tenta procurar alguma coisa que viola a lei. Se tu descobrir uma violação para a lei deixa de ser lei. Aí o amigo foi criativo. O senhor pega um balão, atrito contra o meu cabelo. Eletização por atrito, os opostos se atraem. Ele vai atrair meu cabelo depois que eu esfregar ele. Então o atrito gerou uma força elétrica. Não, vamos com calma. Enquanto tu atritava o balão no cabelo, a força de atrito atuava no balão e a força de atrito atuava no cabelo, para ação e reação. Depois que tu afastou os dois depois do atrito,
O balão atrai o cabelo, força elétrica. O cabelo atrai o balão, força elétrica, ação e reação. Sacou, garoto? Bacana a tua análise, hein? Gostei de ver. Muito obrigado, vocês foram campeões na paciência. Escutar o narigudo aqui falar durante 2 aulas não é fácil. E eu gostaria que tu desse uma lida nas páginas 48, 49, 50... Na verdade, isso tudo já foi, aula passada. Esquece. Quero página 52, 53 e resolvam a página 57. Então, exercício mesmo, exercício, é só a página 57 e a 60. Só 2 páginas de exercício, o resto é leitura. Eu só vou cobrar a 57 e a 60. Tu que quer ser ninja e me mostrou na matemática isso, vai ler o resto. Mas é só a 57 e a 60.